Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bem com os senhores? Seguinte, o João Pitilo foi ao Três Irmãos Podcast e pelo que eu entendi aqui o corte eles vão falar um pouco sobre como a democracia liberal não representa o povo, né? E é um cortezinho rápido pra gente não ficar sem conteúdo hoje. Minha vida nessa reta final de pós-graduação tá uma zona, né? Então vamos lá. Falar assim, eu sei, seu comunista. Pois é, durante muito tempo, muito tempo não, a gente ainda vive isso, né? Como se o comunismo e o fascismo fossem faces de uma mesma moeda, né? Mas isso é um trabalho de inteligência, muito bem feito, por esses Recomendo o livro Quem Pagou a Conta, a Cia na Guerra Fria da Cultura. Lógico que você vai encontrar acadêmicos tipo Hannah Arendt que vão falar, que vão corroborar muito essa tese com aquele livro horroroso As Origens do Totalitarismo, né? setores fascistas que querem trabalhar o conceito de essa palavra é muito ruim, mas ficou muito popular nesse conceito ditatorial do processo político, como se o comunismo, né, se o movimento comunista ele tivesse atrelado a poderes ditatoriais, a uma figura emblemática, miséria, algo a que não fome, deu certo, a né? medo, né? E é justamente ao contrário, né? O movimento comunista ele preza a participação popular e que essa população se expresse, né? É o governo do povo para o povo. Mas isso é um debate. Poder na mão da maioria, né? Pois é, mas isso é um debate que é informação e contra-informação. E aí cabe aos movimentos de esquerda, né? Os movimentos socialistas, os movimentos comunistas, que eles tenham penetração popular, que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eles sejam populares de massa, para explicar isso para a população. Se o movimento comunista... É aquela questão, né, cara? O Lenin escreveu um livro justamente falando sobre isso, o que fazer, que é aquela questão de como construir o movimento de massa, como se aproximar do povo. E é o que eu viro e mexo e falo com o pessoal que é militante. Gente, vocês não tem que falar bonito. Vocês têm que falar a linguagem do povo. Se a pessoa com a qual você está conversando, ela fala errado junto com ela. Você gera aproximação, você gera empatia, você gera identificação. Tá ligado? Ah não, Rodolfo, mas eu fiz doutorado. Eu vou falar errado? Vai. Você não vai corrigir a pessoa. Você vai falar errado junto com ela. Você quer conquistar aquela pessoa, você quer cativar aquela pessoa, você quer trazer aquela pessoa do seu lado. Parte do processo de militância insiste em você criar vínculos de aproximação. O primeiro vínculo que você pode criar com a pessoa é a linguagem. Usar a mesma linguagem que ela, a mesma terminologia que ela. Tá ligado? E assim você vai ganhando. E aquela parada, quantas vezes eu já tive conversando com alguma pessoa e apresentava várias ideias marxistas, né? Ou várias ideias que os comunistas defendem, tipo universalização da saúde pública e gratuita, universalização da educação pública e gratuita, universalização do saneamento, todo mundo concorda, tá ligado? Alguns ainda têm alguma resistência ao nome, mas essa resistência está sumindo, né? Você tem no horizonte a China, e aí não vou entrar no mérito se a China é ou não socialista, né? Eu concordo muito com a tese do João de Carvalho, que é um socialismo em construção, né? Mas isso tem mudado um pouco. O cara olha para a China, porra, aquilo ali é socialismo, mas peraí, aquilo ali é muito diferente daquilo que me falaram, tá ligado? Que é pobreza, que não sei o que, enquanto na China você vê cidades extremamente luxuosas, pessoas tendo uma vida extremamente confortável, né? Então você tem que se aproveitar desse momento para construir a sua militância, né? Cara, é aquela, tipo assim, é uma questão do tipo, com os meus iguais, com os marxistas, eu topo o debate se a China é socialista ou não. Fora desse ciclo, a China é socialista e ponto final. Ele continuar com meia dúzia e encastelado, ele não vai ter força para reagir às calúnias e difamações. Que né? eles sejam dispostos a sair da bolha, né? E Pois explicar para a população comum o que é isso, né? E você pode explicar isso sem usar essas palavras. Olha para você ver uma coisa, como é que você saber conversar, saber escutar, não zombar da pessoa, por mais boba às vezes que a dúvida dela pareça, né?
idiota, burro, é ter a dúvida e não perguntar. Toda pergunta, por mais inocente, por mais boba, ou às vezes por mais mal elaborada que seja, ainda assim ali tem uma busca genuína pelo conhecimento, né? Palavras mais conceituais, né? Claro. Não Não, tem é. coisa, Albertinho, não tem coisa mais fácil que você pegar o marxismo, leninismo e traduzir ele para uma linguagem popular e da sua realidade. Faz isso pra mim, por favor. Pois é, eu dei o exemplo. Ó, aqui, ó, por exemplo, eu tava tentando. A minha esposa. Minha esposa, ela não gosta muito de política, né? Mas ela é influenciada pela família dela. Eu tenho uma sogra que é bolsonarista, né? Que ela não entende o que é fascismo, mas eu acredito que quando você chama ela de fascista, se afasta ela mais Mais ainda. Afasta, né, é verdade. da verdade. Mano, e é isso mesmo, tá ligado? A galera hoje em dia, a moda é dar rótulo, é colocar nome nas coisas, né? E, tipo, a minha esposa tem medo, né? Ela tem medo. Esses dias eu tava explicando pra ela, pô, Renata, você concorda com isso aqui? Você concorda, sei lá, 50% da terra do Brasil tá na mão de 1% da população. Você concorda com isso? Ela, não concordo não. Pois é, então é isso que a galera defende, né? E comecei a explicar pra ela algumas coisas. Ela foi fazendo sentido pra ela, mas mesmo assim ela ainda fica com o pé atrás por ser uma palavra do comunismo, né? Como que a gente explica pra uma pessoa comum, né, uma pessoa que é trabalhadora, que não se envolve com política, o que é um movimento marxista? Pra mim, eu tenho medo. Explica pro Robertinho. Não, Faz mas o olha Robertinho só. pular o muro. Entenda bem, o comunismo não vai te comer, não vai te atacar, não vai levar nada teu, né? Eu acho que a discussão ela passa pela a nossa realidade, né? Eu acho que nós podemos traduzir os princípios que margeiam o marxismo-leninismo, com a questão do humanismo, né, cara? Eu acho que o humanismo eu acho que quando você falou para tua esposa, tu concorda que a terra, essa grande quantidade de terra esteja na mão de uma pequena pessoa e no Brasil tenha fome? E a gente vai comprar uma fruta na feira e ela seja cara? Você concorda que o preço da carne no Brasil é caro porque ela é toda para exportação? Então, o que cada um vai dizer está muito ligado à sua realidade. A tua realidade é diferente da minha realidade, né? E o dever de um partido de massa é traduzir isso para as várias realidades. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 220 milhões de habitantes, é um caldo cultural gigante. Cada pequena cidade é uma sentença, né? Como o Racionais fala, cada cabeça é uma sentença. Cada cidade aqui é uma sentença, é uma realidade. Cada cidade é uma realidade, exatamente. Então é aquela questão, você não vai criar um modelo universal de militância. Cada cidade tem sua realidade, cada cidade tem sua necessidade. Então cada cidade tem que ser trabalhada a militância de uma forma específica. São realidades muito específicas. O que acontece em Brasília aqui é visto de uma maneira, na minha cidade é visto de outra. E a tradução, né, do que é o marxismo, do que é a luta pela libertação nacional, ela tem... Então, uma questão que é muito específica, que é aquela questão do tipo assim, eu estava até agora há pouco assistindo uma aula que falava sobre a indústria cultural e como a indústria cultural ela molda os gostos, né? E e o professor citou, né? O Ludovico Silva, que ele vai criar um conceito de mais-valia ideológica, que é aquela questão que, tipo assim, o indivíduo sai do trabalho dele, vai para casa, liga a televisão, pega o celular para mexer, vai para o YouTube e a todo momento ele está reproduzindo o capital de forma incessante. A todo momento ele está produzindo valor, que seja para ele, que seja para terceiros. Ele está produzindo valor a todo momento. Ele não tem aquele momento do dia de paz, de desconexão com as questões de trabalho dele. Você está entendendo? Todo momento ele está falando, ele está vendo, ele está consumindo. Todo momento ele está ligado direta ou indiretamente a alguma atividade relacionada ao consumo, ao lucro, né? Então, ou seja, todo momento da vida dele é inescapável esse domínio do capital sobre o sujeito, né? Tem que ser feito pelos seus agentes locais. Mas veja, o Brasil saiu do mapa da fome, né? Saiu do mapa da fome não significa que não tem fome. Saiu daquele número cabalístico, né, de fome elevada. É a segunda vez que o governo do PT faz isso. Não é a primeira vez. Nós não vimos uma parcela da população dar
créditos a isso. Né? Nós estamos vendo aí deputados festejando a taxação contra o Brasil. Eu vi no outro dia deputados do PL que estenderam na Câmara uma bandeira do Trump. Então, isso mostra como é que o embate, né, esquerda e direita, socialismo versus fascismo, ele é uma coisa complexa. Porque como é que você explica para um cara desse que ele abriu a bandeira do Trump, que está nos taxando, que está nos prejudicando, dentro do nosso parlamento, e que isso é algo abominável. Então isso mostra o grau de trabalho, né, de conscientização que a gente precisa. E aí, só retomando a questão da construção ideológica e aquela questão do tipo assim, a máquina de propaganda, né? Quando você pensa nesses indivíduos que defendem os Estados Unidos, mesmo estando no Brasil, e acha que o Brasil tem que se submeter ao governo dos Estados Unidos, aqui no segundo monitor, que está logado no meu Facebook, não sei por que caralho, ia aparecer um texto do Joel Pinheiro na Folha, dando opinião, né? O mesmo sujeito que falou que tinha que legalizar a venda de órgãos no Brasil, né? Você tá pobre, vende um rim e paga suas contas, né? Esse tipo de pessoa, né? É interessante quando você pega, traz um adorno, traz a ideia da indústria cultural e vai analisar a questão da propaganda e a construção da subjetividade desses indivíduos, né? Que ela é construída a partir de uma subjetividade norte-americana, estadunidense, né? Aquela questão de o indivíduo está tão inserido numa dinâmica de consumo cultural dos Estados Unidos, de pensamento, daquela forma de pensar, daquela forma de ser, daquela forma de reproduzir a sua vida, que ele não consegue pensar fora da caixa. Se lá falou para a gente tem que fazer porque sim. Mas por quê? Porque sim, eles falaram, eles mandam, a gente obedece. Você entendeu? É quase a dialética do senhor e do escravo, tá ligado? É uma dialética bem... É um relacionamento colonial, tá ligado? Eles falaram, a gente tem que obedecer. Obedecer por quê? Porque sim, sem questionar, tá ligado? E aí quando você pega países como a China, países como a Coreia do Norte ou a Rússia, que desafiam os Estados Unidos, eles são vistos como os entes malignos, os entes perversos, né? Você coloca esse capuz da perversidade sobre essas figuras. Não estou falando que não estou falando que o Putin é um cara bonzinho, muito pelo contrário. Mas estou falando do tipo assim, tratam o Putin como essa figura maquiavélica e o Trump como essa figura que, tipo assim, apesar de ter algumas escorregadas ali, perseguir os imigrantes, mas ele tem o motivo dele, está sendo feito legalmente, né? Vocês podem reparar o seguinte, olha para vocês verem uma coisa, o Trump botou criança em jaula no primeiro mandato, separou as mães das crianças, os imigrantes, né, ilegais, separou as mães das crianças e colocou as crianças em jaulas. Vocês viram alguém chamar ele de ditador em algum momento durante o primeiro mandato? Não. Se a China ameaça prender alguém porque entrou ilegalmente no seu país, é chamado de ditadura na mesma hora. Sai no cabeçalho da notícia, a ditadura chinesa. O Trump está perseguindo acadêmicos. O Trump está cerceando a liberdade acadêmica. O Trump está cortando verba de universidade. O Trump está ameaçando fechar emissoras que são contrárias ao governo. Vocês viram alguma emissora de televisão no Brasil, algum meio de comunicação, algum veículo de comunicação, algum veículo jornalístico chamar ele de ditador? Em nenhum momento. Mas se a China faz qualquer coisa parecida, é totalitarismo, é a dentadura chinesa que vigia até quantas vezes você vai no banheiro. Ah, calma aí, gente. Lá, no caso do Trump, lá eles votaram lá, é isso aí mesmo, é democracia lá. Uhul, democracia, tá ligado? Ou no bom inglês, democracy, né? Precisa fazer. E o agente da transformação é a classe operária. Os setores mais baixos da nossa sociedade é o exército de transformação, porque é o cara que sofre isso no dia a dia. Né? Vai pegar um ônibus lotado, ganha pouco, marmita fria, toda hora demitido, não tem estabilidade, mora mal, dorme mal, come mal. Trabalha 44 horas por semana. Pois nós temos um problema crônico no Brasil de droga, delinquência, violência. Então, tudo isso está ligado ao modelo
que nós escolhemos e viemos praticando no Brasil. Então, você precisa falar de transformações no Brasil e você tem que usar uma linguagem popular e local. Essa luta, ela é uma luta regional também, ela é uma luta local também. E acho que quanto mais simples esse debate for travado, mais você conscientiza e traz para a luta. Quando você, voltando para o exemplo, quando você fala para tua esposa essa questão da terra, por mais que ela tenha ficado ainda reticente, mas o lado humano dela respondeu, falou, pô, eu não acho isso justo. É imoral, né? Eu não acho. É exatamente aquela questão do tipo assim, se você ficar pensando em batalha perdida, não, mas não vou fazer porque a pessoa não vai mudar de ideia. Gente, as pessoas mudam de ideia. Você tem que saber como conversar, como conquistar aquela pessoa, como chegar como cativar aquela pessoa numa conversa. Você está entendendo? Você não é o dono da razão. Uma dica que eu dou para você, se você aí quer convencer seu pai, que você aí quer tirar sua família dessa ideologia perversa como o bolsonarismo, você tem que saber conversar com calma, mas também às vezes saber a hora de desistir, né? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? Se inscreve no canal. Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigado por tudo. Até a próxima e valeu. Fui!